Você já notou como o universo, às vezes, parece esconder seus segredos mais interessantes atrás do silêncio? Hoje, dois visitantes cósmicos, o 3I Atlas e o recém-descoberto C2025 V1 Borisov, estão desafiando o que pensamos saber sobre cometas. E a pergunta que não quer calar: por que nenhum dos dois tem cauda? Antes de mergulhar nesse mistério, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago análises científicas, descobertas recentes e os fenômenos mais intrigantes do cosmos. Sempre com aquele toque de curiosidade e mistério que você só encontra aqui em O Universo Oculto. Nos últimos dias, o céu noturno ganhou novos protagonistas. Dois cometas, o 3I Atlas, o viajante interestelar que cruzou o Sistema Solar vindo das profundezas da galáxia, e o C2025 V1 Borisov, descoberto na Crimeia há poucos dias, estão intrigando astrônomos de todo o mundo. O motivo? Nenhum deles exibe a característica mais marcante dos cometas: a cauda. E isso é, no mínimo, curioso. Afinal, as caudas sempre foram o traço mais icônico desses corpos celestes, formadas quando o calor do Sol aquece o gelo e a poeira em seus núcleos, liberando gases que se estendem por milhões de quilômetros no espaço. Mas agora, dois cometas, um que veio de fora do nosso sistema solar e outro que nasceu dentro dele, estão desafiando essa lógica. O 3I Atlas é um velho conhecido aqui do canal. Desde que ele atingiu o periélio, em 29 de outubro, vem sendo monitorado por telescópios da Terra e por várias sondas espaciais, incluindo a JUICE, da Agência Espacial Europeia. No dia 6 de novembro, uma nova imagem capturada pelo astrônomo Gianluca Masi, do Virtual Telescope Project, mostrou o 3I Atlas novamente visível após sua conjunção com o Sol. Apesar das condições difíceis, uma lua quase cheia e o cometa a apenas 10 graus do horizonte, a imagem revelou uma coma brilhante, a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo. Mas o detalhe mais surpreendente é o que não aparece: nenhuma cauda visível. Isso gerou uma onda de especulações na internet. Alguns sites chegaram a sugerir que a ausência da cauda poderia indicar que o 3I Atlas não é um cometa comum, ou até, em delírios conspiratórios, uma nave disfarçada. Mas os dados científicos contam outra história. Segundo os astrônomos, a ausência da cauda não significa ausência de atividade. Tudo depende do ângulo de observação e da composição química do cometa. No caso do 3I Atlas, há uma explicação plausível. A cauda pode estar oculta atrás do núcleo, em relação à linha de visão da Terra. Se o cometa está em uma posição em que sua cauda se projeta na direção oposta ao Sol, e nós estamos quase alinhados com esse eixo, o resultado é que, da nossa perspectiva, ela simplesmente desaparece. Mas existe um segundo fator, ainda mais fascinante. Pesquisas recentes, como as conduzidas pelo telescópio James Webb, mostraram que o 3I Atlas tem uma composição química incomum, uma razão de dióxido de carbono para a água quase 5 vezes maior que a de cometas típicos do Sistema Solar. Isso indica que sua crosta é coberta por camadas densas e pouco voláteis, uma espécie de escudo cósmico formado após bilhões de anos vagando pelo espaço interestelar. Essa crosta pode estar impedindo que o gelo interno sublime com facilidade, suprimindo a formação de uma cauda visível, mesmo quando o cometa se aproxima do Sol. Mesmo sem cauda, o 3I Atlas mostra sinais de vida. A coma observada por Gianluca Masi é um forte indicativo de atividade cometária real. Ela é formada quando pequenas quantidades de gelo sublimam, liberando gases e poeira que criam essa atmosfera tênue e luminosa ao redor do núcleo. Em termos simples, o 3I Atlas ainda está ativo, só não está mostrando tudo.
Isso levanta uma reflexão interessante. Será que a cauda é realmente o principal sinal de um cometa ativo? Ou estamos testemunhando uma nova categoria de cometas? Corpos híbridos, com atividade contida, mas com histórias químicas complexas. Essas perguntas são especialmente relevantes quando lembramos que o 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar já detectado passando pelo Sistema Solar. E até agora, cada um deles parece quebrar as regras à sua própria maneira. Enquanto o 3I Atlas ainda brilha timidamente no horizonte matinal, um novo visitante surgiu. O C-2025 V1 Borisov, descoberto em 2 de novembro de 2025 pelo astrônomo Gennady Borisov, o mesmo que anos atrás identificou o segundo objeto interestelar a cruzar o nosso sistema. Mas desta vez, o novo Borisov não é interestelar. Os dados do Minor Planet Center e do JPL NASA indicam que ele se originou na nuvem de Oort, aquela imensa reserva de cometas que circunda o Sistema Solar a trilhões de quilômetros de distância. E, curiosamente, ele também não tem cauda. Observações iniciais mostraram apenas uma coma difusa, sem o traço luminoso característico se estendendo pelo espaço. Os astrônomos explicam: o Borisov ainda está longe do Sol, a cerca de 100 milhões de quilômetros da Terra, e sua passagem pelo periélio está prevista para 16 de novembro. Até lá, o calor solar ainda não foi suficiente para sublimar o gelo em grande escala. Além disso, análises espectroscópicas sugerem que ele contém gelo pouco volátil, composto por moléculas que evaporam apenas em temperaturas muito altas. Ou seja, ele pode estar prestes a acordar. É uma coincidência curiosa, 2 cometas diferentes, observados quase simultaneamente e ambos sem cauda. Um vindo de fora do Sistema Solar, o outro nascido dentro dele. Mas o que os conecta é algo mais profundo, a forma como o universo nos ensina que o silêncio também carrega informação. Nosso olhar acostumado a caudas resplandecentes pode estar sendo enganado. O fato de o 3I Atlas e o Borisov não exibirem longos rastros luminosos não os torna menos intrigantes. Pelo contrário, esses corpos estão mostrando uma diversidade química e estrutural que amplia nosso entendimento sobre como cometas evoluem, envelhecem e se adaptam ao ambiente cósmico. O 3I Atlas, moldado por bilhões de anos de exposição aos raios cósmicos interestelares, pode ser um sobrevivente primitivo de outro sistema estelar. O Borisov 2025, por sua vez, é um mensageiro recente da nuvem de Oort, talvez um dos muitos que aguardam sua vez de brilhar. E o mais interessante é que ambos, de maneiras diferentes, estão redefinindo o que significa ser um cometa ativo. Enquanto isso, as sondas seguem de olho. A missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, que atualmente se dirige a Júpiter, está observando o 3I Atlas à distância, a cerca de 60 milhões de quilômetros do cometa. Seus instrumentos de alta resolução, capazes de detectar variações químicas em espectros de infravermelho e partículas energéticas, podem nos oferecer as pistas que faltam sobre a composição e o comportamento desse visitante interestelar. E mais, as sondas solares, como a PANT da NASA, continuam monitorando o espaço ao redor do Sol, captando as emissões de plasma e possíveis traços de poeira que o 3I Atlas e o Borisov possam liberar. Nos próximos dias, espera-se que novas imagens de ambos os cometas revelem se a cauda finalmente começará a se formar, ou se permanecerão entre os raros cometas sem cauda observados na história moderna. Talvez o verdadeiro mistério não esteja na ausência de uma cauda, mas no que ela simboliza. Afinal, uma cauda é apenas a aparência visível de um processo invisível: o calor, a energia, a transformação. E o fato de o 3I Atlas e o Borisov não exibirem esse espetáculo visual não significa inatividade, mas sim complexidade.
Eles são lembretes silenciosos de que o cosmos não precisa brilhar para ser fascinante. Enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, esses cometas parecem nos devolver uma pergunta: o que mais o universo está escondendo à nossa frente, disfarçado de silêncio? Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque nos próximos dias teremos atualizações importantes sobre o 3I Atlas e outras descobertas cósmicas. E se você ainda não viu o último episódio, James Webb revela o maior segredo do 3I Atlas, eu recomendo que assista agora. Ele é essencial para entender o que pode estar acontecendo com esses visitantes misteriosos. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Universo Oculto, onde o mistério e a ciência se encontram entre as estrelas.